Coloque a mão no seu coração e deixe eu ler essas escrituras. Certa vez, José teve um sonho e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar sobre nós? E o odiaram ainda mais, por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos, tive outro sonho, e desta vez o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Aí você lê a história de José, ele teve um processo que, por muito tempo, à medida que você vai lendo a história dele, parece, por conta das circunstâncias, que esse sonho não ia se cumprir. Demorou um pouco para que ele pudesse ver tudo isso se curvar diante dele. Os obstáculos se curvarem diante dele. A família se curvar diante dele. Um rei se curvar diante dele. Mas é interessante que no processo, ele foi vendo, porque Potifar reconheceu, isso foi uma maneira de se curvar, que o Senhor estava com ele. O carcereiro também reconheceu que o Senhor estava com ele. E o rei reconheceu que Deus estava com José. E que havia um espírito diferente na vida de José. Ele não perdeu isso. Por que o José conseguiu ir passando essas etapas e tudo foi se curvando diante dele? E lá na frente, essa cena, nós vemos ela se repetir algumas vezes. Os irmãos se curvando, chegaram e se curvaram, mais uma vez se curvaram. Você vê algumas vezes os irmãos se curvando diante dele, diante daquela autoridade, antes mesmo deles saberem quem era aquele homem, aquele governante, que era José. Nós vemos ele se curvando. Às vezes parece, por conta das circunstâncias, que aquilo que Deus colocou no nosso coração não vai se cumprir. Que as coisas nunca vão se curvar. Que corações não vão se curvar. Que as circunstâncias não vão se curvar. Que o impossível não vai se curvar. Não vai se render. Mas a Bíblia é prova de que quando Deus fala, tudo se curva. Chega aquele momento que você vê o impossível se curvar, se dobrar. Quantos impossíveis nós já vivemos? E nós vimos os impossíveis, porque foram muitos impossíveis se dobrarem. Foram muitos impossíveis. Eu vi muitos impossíveis se dobrarem. José viu muitos impossíveis se dobrarem. E até o fim, você vê até no final, essa cena dos irmãos se curvando diante dele. E José sendo a fonte de bênção, sendo o canal de bênção, sendo cabeça
como o pai dele tinha profetizado, José é uma árvore frutífera. Os seus ramos, os seus galhos ultrapassam muros. Não há muros suficientes, tão fortes que possam suportar ou segurar José. Os muros que se colocavam na frente de José, seus galhos atravessavam. Você lê na profecia que o pai liberou palavras de destino para seus filhos, ele liberou essas palavras de destino para José. E dentre tantas bênçãos que foram liberadas sobre José, que os seus galhos ultrapassariam muros. Ou seja, você vai se encontrar várias vezes em situações onde muralhas vão estar diante de você. Mas os seus galhos vão atravessar, eles vão ultrapassar, eles vão transpor esses muros. Ou o pai, ao liberar essas palavras de destino, estava dizendo: meu filho, você terá muitos muros no seu caminho, mas nenhum vai conseguir te deter. Você vai atravessar todos eles. Muros e muros vão se levantar diante de você, mas você vai atravessá-los. Seus galhos vão passar esses muros, vão atravessar esses muros. Eles não vão poder deter você. E você vê que são palavras tão poderosas. E José, ele creu. E Jesus falou que seja feito conforme a sua fé. As coisas acontecem na nossa vida de acordo com a nossa fé. José creu nesses sonhos. José creu e José teve a coragem de falar. Nesse momento, talvez, com aquela inocência, até uma infantilidade, acreditando que talvez fossem se alegrar com ele, mas o inimigo, e é o que nós vemos aqui, quanto mais ele contava os seus sonhos, mais ele era odiado. O mal, ele está determinado a não permitir que você chegue no seu ponto de virada, que você encontre o caminho do seu destino, que você viva o seu destino. Ele está determinado a impedir que você atinja. Então, ele vai trabalhar de todas as maneiras para tentar se opor a você. E nós vemos uma oposição tão grande na vida de José, mas nós vamos ver uma oposição tão grande na vida de Davi. A semana passada nós falamos daquele ponto de virada que foi Ziclag. O Davi, ele viveu muitos desafios. E foram muitos os muros impossíveis no caminho dele. Mas nós vemos esse homem se fortalecendo em Deus. E em Ziclag, nós vemos ele sozinho. O momento mais crítico da vida dele. Ele ficou sozinho. Até os homens que ele levantou, que deviam a vida a ele, agora se viraram contra ele. Mas eu estou convencida que não só nós temos Amaleques, porque o Senhor falou em Êxodo 17, que de geração em geração
haveria guerra contra Amaleque. Amaleque representa a amargura. E o nosso grande desafio é vencer o Amaleque dentro de nós. E então vencer os Amaleques fora de nós. Porque o trabalho de Satanás é nos encher com o mesmo espírito que dominou Amaleque. Amaleque, descendente de Esaú. Aquele sujeito que trocou a sua primogenitura por um prato de lentilhas e não suportou. Aquele que mesmo sabendo que ele não deveria se unir a relacionamentos fora de Deus, ele se casou com mulheres hititas. Aquele sujeito que quando soube, por ouvir o pai recomendando ao irmão que não se casasse com mulheres cananeias, ele foi lá e catou mais uma, para provocar o pai. A Bíblia fala o tempo todo da amargura de Esaú. E Esaú gerou gerações, descendentes com o espírito da amargura. E o neto de Esaú, Amaleque, parece-me que foi uma versão potencializada, que gerou pessoas piores. Amaleque representa a amargura. Nós vivemos num tempo de amargura. E o trabalho do diabo é colocar um Amaleque dentro de nós. E colocar Amaleques diante de nós. Os irmãos de José estavam tomados pelo espírito de Amaleque. O Saul foi tomado pela amargura. E quando você é dominado por Amaleque, você não consegue vencer os Amaleques aqui fora. Você só consegue vencer Amaleque, a amargura, que vem de uma sucessão de decepções, de frustrações, de rejeição, de uma apatia, que vai deixando você invejoso, amargurado, cansado, frustrado, e agora você gira em torno de um problema, e você fala desse problema, e você só enxerga a dificuldade, e você só olha para a dificuldade. O mundo está tomado pelo espírito de Amaleque. Para onde você vai, tem amargura, tem gente amargurada. E o pior é que Amaleque, quando passa, ele deixa uma frequência, ele deixa uma influência. Quando ele passou por Ziglague e levou todo mundo, os familiares, ele deixou uma influência que tomou os homens de Davi. E olha que coisa engraçada, interessante. Não foi por causa de um cansaço excessivo que Esaú vendeu o seu direito à primogenitura por um prato, trocou por um prato de lentilhas. É impressionante quando uma pessoa se entrega ao cansaço emocional, espiritual, físico. Vamos lembrar de Elias, quando se sentiu exausto, pediu até a morte. Quando você se entrega a um cansaço, é quando você faz bobagens. E é quando você se distrai e o espírito de Amaleque toma conta de você. E aí você vê que os homens de Davi também, estavam cansados. E eles então
distraídos com aquele cansaço, e cansaço traz sentimentos, e você não raciocina direito, e de repente eles foram tomados por uma influência tão demoníaca, que eles agora estão decididos a apedrejar Davi. A fonte de bênção deles. Quantas vezes eu vi gente lutando contra aquilo que era o caminho da vitória, era a fonte de bênção. A pessoa se fechou exatamente contra a sua bênção, a sua porta de bênção. Ela estava com raiva, ela estava revoltada, ela estava amargurada, ela se fechou contra a sua porta de bênção. Por quê? Porque estava tão cansada de tantas coisas, tomada por sentimentos, que ela já não raciocinou direito. E agora ela se virou contra aquilo que era a bênção dela. Não foi o que Saul fez? Se virou contra Davi, que era a bênção dele, e Davi só fez o bem a ele. Não foi o que Esaú fez contra Isaque, o seu pai, que tinha preferência por ele, agora ele quer provocar o pai. Porque essa é a natureza de Amaleque, da amargura. Levar uma pessoa a se virar contra a maior bênção da vida dela. E é o que eu vejo nos dias de hoje, o diabo lutando para levar pessoas contra o próprio Deus, contra a igreja dele, contra a verdade. Aí isso não funciona. Os irmãos de José se viraram contra ele. E quem foi a grande bênção na vida deles? Foi José até o último dia de vida. Mas essa é a natureza de Amaleque. Cegar as pessoas com cansaço, uma amargura. E elas não conseguem ver futuro mais. Elas não conseguem acreditar nas promessas mais. No futuro. Ei, nós vamos falar um pouco mais de restauração daqui a pouco. Mas qual a natureza de Deus? Sempre restaurar numa proporção superior aquilo que foi destruído. O homem não pecou e arruinou com aquilo que ele tinha feito com o jardim? O que a palavra promete? Uma coisa nova, novos céus e nova terra, numa proporção que nós nunca vimos. Satanás está determinado a destruir com tudo, e Deus determinado a nos levar até o final da história. Ele não conhece o final antes mesmo de começar. Então o que ele faz? Ele manda a palavra para levar você a crer nesse resultado, nesse futuro de glória. Ei, deixa eu dizer uma coisa. Quando Hitler apareceu, o mundo dizia que era o final de tudo. Quando o comunismo foi tomando conta do mundo, o mundo achava que era o final e que não ia cair, que aqueles ditadores não iam cair. E a Bíblia diz que não tem nada novo. Eles se levantam e o que a Bíblia diz? Que Deus está fazendo o quê? Desesperado. Ou Ele está dando gargalhadas? O que diz a Bíblia? Você anda lendo a Bíblia? Falou muito baixo, não acreditei. A Bíblia diz que o Senhor está rindo deles, dando gargalhadas deles. Só está rindo deles. E tem gente deixando de crer num futuro com Deus, não fora de Deus não há futuro. Por quê? Está olhando para tudo que está acontecendo no mundo, para o que está acontecendo no nosso país,
para o que está acontecendo aqui, acabou. E a pessoa está se enchendo de desânimo, de amargura, de frustração. E ela já não acredita mais. Aí, José tem esses sonhos, e agora os irmãos, o inimigo lutou. O inimigo lutou para impedi-lo de viver. Está escrito, vamos matá-lo, e aí eu quero ver o que vai ser dos sonhos dele. Quer dizer, o inimigo lutou para que ele não vivesse, mas a Bíblia tem um versículo que responde tudo, não é? Todas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O inimigo acha que está impedindo você, ele está contribuindo para você chegar lá. O Saul lutou para impedir que Davi assumisse o trono, e ele teve tanto medo de um golpe de Estado que ele acabou dando um golpe de Estado nele mesmo. Nele mesmo. É aquela história, né? Aquele livro, acho que chama Moby Dick, que eles sofreram um naufrágio e aí viram uma ilha e disseram, não vamos para lá porque nós ficamos sabendo que lá tem canibais e tal. E eles acabaram ficando ali e comendo um predador. Foi comendo o outro, que foi comendo o outro. E eles acabaram comendo eles mesmos. Porque eles tomaram conselho com medo. Eles ficaram com algo que alguém tinha dito e viram a ilha, podiam ter ido para lá. Mas não foram. A ilha era uma esperança, mas não foram, porque ficaram com medo do que alguém tinha dito. Que eles nem sabiam se era verdade mesmo. Mas alguém havia dito, e eles acreditaram no que alguém disse, e eles não foram. E eles não foram porque estavam com medo dos canibais, e eles se tornaram canibais. Porque se você toma conselho com medo, o medo transforma você exatamente naquilo que você tinha medo. O que eu disse? Se você foge do medo, você tem medo de algo, medo, se você toma conselho com medo, o medo te transforma exatamente naquilo que você tinha medo. Porque você é servo de quem você obedece, se você obedece o medo. Ele tem poder sobre você. É Ele que está conduzindo a sua vida. Você acaba se transformando naquilo que um dia você cedeu, que você temeu. Eu encontro pessoas. Quantos anos eu lido com gente e eu encontro pessoas que se transformaram naquilo que elas um dia criticaram, que elas temeram, que elas fugiram e agora elas se tornaram aquilo. Porque a Bíblia é a verdade, você se torna servo, escravo daquele que você obedece. Se você obedece a palavra, você vive promessas. Se você obedece aos sentimentos, aos medos, eles controlam você, eles dominam você e eles acabam transformando você exatamente naquilo que por tanto tempo foi o seu pesadelo. Agora você se torna um pesadelo, sua vida se torna um pesadelo. Quantas vezes nós vimos isso? A Bíblia está cheia de gente. O Esaú se tornou, ele passou a levar o nome
daquilo que o derrubou, que o venceu. Edom quer dizer vermelho. Edomitas. Descendentes de quem? Esaú. E de onde vem Edom? Do guisado vermelho. Que ele trocou tudo por um guisado vermelho. E agora ele leva o nome do seu pecado, da sua rendição. O edomita. Mas por que edomita? Por causa do guisado vermelho. Edom. Quantos que levam o nome do inimigo que o venceu? Davi se tornou um matador de gigantes porque ele venceu um gigante. O Saul se tornou um invejoso, amargurado, porque ele fugiu do gigante. Ele temeu o gigante. E aquilo que ele temeu o assombrou por uma vida toda. Porque ele não conseguiu conviver com o sucesso de Davi. Mas ele também nunca quis enfrentar o que Davi enfrentou. Ele acabou se tornando escravo dos seus medos e se transformando em tudo aquilo. E chegou num nível de tirar a própria vida. Porque a amargura tomou conta dele. Amaleque continua tão vivo. E não sou eu que estou dizendo, não, é a Bíblia. Que de geração em geração teríamos guerra com Amaleque. E se Amaleque tomar meu coração, ele destrói com o meu destino. E eu não tenho como vencer os Amaleques daqui de fora se eu não vencer os Amaleques daqui de dentro. E quando eu venço, o nosso desafio é vencer o Amaleque daqui de dentro. O Amaleque que quer nos arruinar internamente e, consequentemente, tudo aqui fora. Amaleque representa a amargura, um inimigo traiçoeiro, os inimigos. Os sentimentos são inimigos traiçoeiros. Sentimentos são traiçoeiros. Eles são traiçoeiros e são terríveis. Amaleque não tem critério. Amaleque, quando não consegue levar, ele quer destruir com tudo. Amaleque usurpa do que é dos outros. Amaleque ataca pelas costas. E é sempre assim, Amaleque atacou Israel em Refidim, que quer dizer descanso, porque Israel estava cansado. Quando Israel está cansado e para em Refidim para descansar, Amaleque ataca. E como que Israel venceu aquela guerra? Com Moisés indo para um lugar mais alto, que representa uma condição espiritual. E se unindo às pessoas certas, que por um momento ele se sentiu cansado, e toda vez que ele se sentia cansado, Amaleque prevalecia. O que é que eu disse?
Amaleque prevalecia. Toda vez que você se entregar ao cansaço da vida, dos desafios, não quiser enfrentar, porque se sente cansado de continuar, de crer, de acreditar. Estou cansado de acreditar, de crer, de esperar, de lutar por isso aqui. É quando Amaleque chega. Porque esse foi o início de tudo. Foi onde esse espírito surgiu. E é onde você consegue, você vai lá, você decifra direitinho. Esaú cansado, muito, a Bíblia fala que ele estava muito cansado, porque ele saiu para caçar e ele não caçou nada. Então ele chega frustrado, cansado, e aí o irmão fala, ele fala, me dá um pouco desse guisado aí. Ele fala, se você me vender a primogenitura. O que ele tinha que ter dito naquele momento? O que a Bíblia ensina, não, o que eu tenho é mais do que um momento, é mais, essa fome vai passar, mas o que eu tenho é eterno. Não, ele trocou algo grande, uma promessa, ele trocou algo glorioso por causa de um momento, que é o que muita gente faz. Troca uma vida inteira por causa de um momento difícil, um momento doloroso, um momento desafiador, um momento, mas estude a história, ela já passou por momentos terríveis, e passou, e quem prevaleceu? Quem esteve no holocausto só pôde contar a história e escrever livros, porque superou. Quem teve viveu momentos difíceis, só pôde. Nós encontramos histórias e livros, porque essas pessoas decidiram superar, acreditaram que ia passar. E a Bíblia está cheia de gente que acreditou. Não muitas, mas algumas acreditaram que aquele momento ia passar e que valia lutar. Acreditando que as promessas se cumpririam, que os sonhos se realizariam, que o impossível se dobraria. Você acha que essas pessoas não foram atacadas por Amaleque? Elas foram. Amaleque, ele sempre está rondando. E aí Davi chega, Amaleque tinha levado tudo incendiado, o que sobrou, o que não deu para levar, ele incendiou. E agora eles choram. E agora os homens cansados, muito cansados, porque você sabe que metade deles nem conseguiu continuar a perseguição contra Amaleque. Estavam muito cansados. Então eles deram lugar a quê? Aquela influência que Amaleque deixou ali, porque por onde ele passa ele deixa uma influência. E se você estiver distraído, ele te pega, ele arruina com a sua vida. E aqueles homens quase arruinaram com o destino deles, porque eles se viraram contra a grande fonte de bênção da vida deles. Porque como que eles chegaram até Davi? Muito bem, né? Muito bem, eles tinham muito que dar a Davi, né? Não tinha nada, nem força, eram derrotados. E eles tiveram a vida deles mudada. A vida deles foi mudada. E agora eles decidem destruir com aquele que foi um canal de bênção na vida deles. E Davi então ficou sozinho. Então Davi
jogou tudo para o alto e disse, não vale a pena confiar, nunca vai acontecer, é o fim de tudo, eu não aguento mais, agora foi demais, eu perdi tudo. Meu pai me rejeitou, meus irmãos, o rei, Israel, os filisteus, agora os homens que eu levantei e eu perdi toda a minha família. Não. Você não vê ele pontuando todas as desgraceiras e alimentando o sofrimento e uma amargura. Você vê ele se fortalecendo no Senhor. E quando aqueles homens viram Davi se fortalecendo no Senhor e derrotando o espírito de Amaleque, eles mudaram. Você vê a força que uma pessoa tem quando ela se levanta e se fortalece no Senhor. Os outros são obrigados a se render. Ele chama o sacerdote, consulta o Senhor, e o Senhor fala, a palavra do Senhor é persiga-os. Não é isso que está escrito? Persiga-os. Devo perseguir este bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu, persiga-os. E o Senhor respondeu o quê? E ele respondeu o quê? E ele respondeu o quê? É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Persiga-os. As suas emoções vão dizer o quê? Deixa para lá, não dá mais, não aguento mais. A palavra de Deus é sempre, diga ao povo que marche, diga ao povo que avance, persiga-os, persiga Amaleque, persiga o inimigo, vai pegar o que é seu, vá pegar o que é seu. A palavra do Senhor é sempre, prossiga, continue, avance, marche. Vai molhando os pés. Entra no território do inimigo. E eu posso te dar todas essas escrituras. A palavra do Senhor é sempre, continue, persiga-os. Fala, persiga-os. A palavra do Senhor é sempre, persiga-os. Persiga-os. Davi recuperou tudo que os amalequitas tinham levado, incluindo as suas 2 mulheres. Nada faltou. Nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levado. Davi recuperou tudo. E mais, ele recuperou o que era dele e tomou também dos rebanhos, os rebanhos dos amalequitas e seus soldados, os conduziram à frente dos outros animais, dizendo, esses são os despojos de Davi. E parece que Davi estava sozinho. De repente agora, esses homens estão indo à frente com os despojos, dizendo, esses são os despojos de Davi. E agora Davi está mandando, porque Davi nunca foi esse tipo de gente de pegar somente para si. Ele trabalhou com um espírito de gratidão e doação continuamente. E agora você vê ele enviando presentes para aqueles que tinham estado com ele, honrando essas pessoas. Isso é muito forte. Então, a primeira coisa que você tem que fazer aqui é decidir quebrar esse ciclo que Amaleque talvez vem mantendo alguns de amargura, de cansaço. É derrotar o Amaleque interior.
E não tem Amaleque aqui fora que vai prevalecer. Eu não posso deixar nenhum resquício de Amaleque. Nenhum resquício. Deus falou o que para Saul? Você lembra sobre Saul? Sobre Amaleque? O que Deus falou para Saul, que foi quando ele perdeu mesmo o reino de vez? Acabou. Não tem mais o que fazer com esse cara. Qual foi a missão que Deus deu para Saul? Exterminar com quem mesmo? Com Amaleque. E quando ele não exterminou com Amaleque, isso foi tão terrível para Deus, que alterou o destino dele para sempre. Porque quando você não destrói com Amaleque, Amaleque destrói com você. Quando você não vence Amaleque, Amaleque te vence. Foi Deus que disse para Saul, a grande missão de Saul foi o quê? Destruir Amaleque. E quando ele não destruiu como Deus mandou, ele mesmo foi tomado por uma amargura tão grande. Porque o que você não derrota, derrota você. O que você não vence, vence você. Quando você não destrói o que Deus está mandando você destruir, isso destrói com você. Quando ele não destruiu com Amaleque, Amaleque destruiu com o destino dele. E nós vivemos um tempo onde o espírito de Amaleque está prevalecendo. Por quê? Porque muitos cristãos não estão cumprindo com a missão de destruir com Amaleque em suas vidas. Davi não se intimidou e perseguiu Amaleque. E derrotou Amaleque. E Amaleque nunca teve poder sobre Davi. Tentou, mas só do lado de fora, porque do lado de dentro Davi se fortaleceu no Senhor. Se fortaleceu no Senhor. Você vê que você não encontra o espírito de Amaleque dentro de Davi. Você vê fora, mas não vê dentro. E quando você vê fora, ele derrota. O nosso destino, o nosso futuro, como diz Saul, depende de derrotarmos definitivamente Amaleque da nossa vida. E não permitir que ele prevaleça nem dentro nem fora da nossa vida. E quando você derrota Amaleque, você recupera o que é seu. A barreira entre recuperar o que é seu é Amaleque. Derrota Amaleque, você recupera o que é seu. Derrota Amaleque, você recupera o que é seu. O que eu disse? Isso aí. É isso aí. É isso aí. Parece que os nossos sonhos não vão se cumprir. Que aquilo que nós vimos se curvar diante de nós nunca vai se curvar. Parece que nunca vai vencer, mas o último baque, teste da vida de Davi foi Ziklag. Porque ainda a Bíblia diz aqui, ó. Depois da morte de Saul, Davi retornou de sua vitória sobre os amalequitas. Fazia 2 dias que ele estava em Ziklag, com tudo recuperado. E os amalequitas derrotados. Quando no 3º dia, chegou um homem que vinha do acampamento de Saul, com as roupas rasgadas e terra na cabeça. Ao aproximar de Davi, prostrou-se em terra em sinal de respeito. Davi lhe perguntou, de onde você vem? Ele respondeu, fugi do acampamento israelita. Disse Davi, conte-me o que aconteceu. E o homem contou, o nosso exército fugiu da batalha e muitos morreram.
Saul e Jonatas também estão mortos. E aí, obviamente, quem era esse homem? Você lembra quem era esse homem? Um amalequita. Porque a amalequita também tem isso aqui. Você lembra que Saul se suicidou? Mas aí esse amalequita chegou para tentar ganhar respeito com Davi e disse que foi ele que acabou de matar. Ele quer usurpar daquilo que não é dele para ganhar vantagem. E se fazer ainda de um bom mensageiro. E Davi não aceitou isso. Porque Davi não tinha alegria nenhuma na morte de Saul. Porque só quem é dominado por Amaleque que tem isso. Davi não. E aí onde você vê, ele fazia até um cântico para Davi, para Saul e Jonatas. O coração dele era puro, não tinha amargura. Mesmo vivendo tudo que ele viveu, ele conseguiu, porque se ficar longe, manter Amaleque longe dele, porque ele se fortalecia no Senhor, ele buscava o Senhor. E ao buscar o Senhor, ele foi vivendo todas as vitórias. Então ele estava o quê? Depois desse grande teste, há 3 dias de viver uma virada eterna, porque a morte de Saul era uma era que terminava. Era um novo ciclo na vida dele. E eu creio, de todo o meu coração, que essa nova estação para você, esse novo semestre, se chama resgate e restituição. Resgate e restituição. Você vai resgatar e vai viver restituições. Eu creio de todo o meu coração. Portanto, persiga-os. Você não foge de Amaleque. Você persegue Amaleque. E você derrota Amaleque para sempre. Em nome de Jesus. Com a mão no coração, vamos falar com ele. Meu Deus, louvado seja o teu nome. Louvado seja o teu nome pela sua bondade, pela sua fidelidade, pelo seu cuidado, por esse momento, por essa palavra, por tudo, Senhor, que tem nos feito, porque está aqui. Eu sei que está aqui, Senhor. A sua presença é real. O seu amor está aqui. Podemos tocar através da sua palavra, na sua presença. É o Senhor reafirmando promessas. É o Senhor dizendo, não, não, não. Ei, você está mais perto de viver a sua virada. Ei, você vai viver esse novo ciclo, essa nova estação. Se chama resgate e restituição. Resgate e restituição. É o que eu tenho para você. Resgate e restituição. Sua vida está sendo resgatada. Restituições estão chegando. É o que eu tenho para você. Passa do teu sangue sobre cada um. Queima cada um do alto da cabeça, a planta dos pés. E eu quero quebrar agora, Senhor, esse ciclo de derrota, de repetições de derrotas, em nome de Jesus. Eu repreendo o poder de Amaleque contra a vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Esse cansaço, essa amargura, saiam, em nome de Jesus. Esse domínio contra ela, para desestimulá-la, desanimá-la, desencorajá-la, eu repreendo em nome de Jesus agora, que esse ciclo de derrotas, de fracassos, seja quebrado agora, de repetições, de perdas, seja quebrado agora, em nome de Jesus Cristo. Aquilo que até hoje teve poder sobre ela, domínio sobre ela, a dominou, a perseguiu, agora ela domina, ela persegue, ela derrota para todo sempre, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A fraqueza, o desânimo, a falta de força,
a falta de encorajamento, de ânimo, de vida, de renovo, tudo que vem minando as forças dela, eu repreendo em nome de Jesus agora, em nome de Jesus, a desesperança, a falta de foco, de energia, o medo, eu repreendo em nome de Jesus agora, que ela seja coberta com teu sangue, revigorada, avivada, renovada, que ela viva resgate e restituição, que a vida dela e tudo que ela sonha seja resgatado, sonhos, Senhor, força, ânimo, alegria, que ela se fortaleça no Senhor, que ela seja erguida, animada agora, avivada agora, tenha sua vida resgatada, restituída, renovada, receba vida agora, em nome de Jesus. Eu repreendo da sua vida, em nome de Jesus Cristo, todo espírito de enfermidade que tomou a sua alma, a sua mente, o seu coração, que tomou o seu corpo, eu repreendo agora em nome de Jesus, seja livre agora, receba a cura, em nome de Jesus, a apatia, o desânimo, eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo, tudo que tomou a sua vida, que tem tentado roubar seu propósito, seu destino, seus sonhos, sua energia, a força de você, eu repreendo em nome de Jesus, receba cura, receba libertação agora, em nome de Jesus, receba poder, tenha a sua vida renovada, avivada, completamente renovada, avivada, em nome de Jesus Cristo. Eu abençoo a sua vida, eu abençoo a sua casa, a sua família, a obra das suas mãos. Eu tomo posse dos seus sonhos resgatados, restituídos, da sua vida renovada, as suas forças renovadas. A partir de hoje, você recebe uma cura e um renovo para a sua vida e volta ao descanso do Senhor e raciocina através do Espírito e pensa através do Espírito e sofre um renovo para a sua vida, para a sua energia volta, o seu raciocínio, as suas forças. Receba agora um renovo que transforma a sua vida por completo. Você volta a sonhar, você volta a enxergar o futuro, você se levanta agora com uma energia nova, fluida, para viver o que Deus projetou para você. Em nome de Jesus, seja livre desse peso, dessa capa de Amaleque, e receba uma unção nova, que te renova, que te fortalece, que te levanta, que te leva a crer, a sonhar, em nome de Jesus. Eu abençoo a sua vida e a obra das suas mãos, e declaro que tudo que você fizer prosperará, e a sua vida fluirá em glória, em vitória, e o que estava te segurando, essas bolas de chumbo foram arrancadas em nome de Jesus. O que te cegava, um cansaço da vida, um cansaço de esperar, um cansaço de tudo, cai por terra hoje e você é renovado e passa a viver uma vida frutífera, renovada, abastada, abundante da glória de Deus. Passa do teu sangue sobre cada um, Senhor. Renova as forças, acampa anjos ao redor de cada um, visita os lares, faça uma limpeza em lares agora. Quando ela chegar no final desse trabalho, que ela encontre um lar limpo, faça uma limpeza nos lares, lares oprimidos, cheios de contendas, lares onde essa pessoa não tem paz. Tem gente aqui que muitas vezes não quer nem ficar dentro de casa. Eu repreendo agora em nome de Jesus. Quando você chegar na sua casa já foi limpa. Em nome de Jesus, eu digo que lares estão sendo limpos agora. Em nome de Jesus.
em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, você que não tinha mais ânimo para ir trabalhar, você é avivado agora, você é renovado agora, e você vai com força e energia, e vai produzir, empreender e crescer, em nome de Jesus. Barreiras nós quebramos agora, impedimentos tiramos do seu caminho, em nome de Jesus agora, tudo que Satanás colocou para roubar, amarrar sua vida, derrotamos agora, em nome de Jesus. Tenha a sua vida renovada, avivada, transformada, em o nome do Senhor Jesus. Tenha a sua vida completamente transformada, que já nesse primeiro dia, nesse momento, agora, você volte a ter clareza, visão, renovo, força, ânimo, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu digo, receba poder, levante-se agora, levante-se com força, receba esse poder na sua vida. Deus está levantando você, Deus está renovando você, Deus levanta você, Ele levanta você agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pessoas que estavam com dores crônicas, eu digo agora, seja livre disso em nome de Jesus. Saia da sua vida agora, essa dor crônica, todo dia ela tem tido a mesma dor. Saia em nome de Jesus agora. Receba poder, receba renovo, receba vida, receba agora, em nome de Jesus, essa unção que te cura, liberta, restaura, em nome de Jesus Cristo. Eu abençoo a sua vida e declaro que esse domingo se torna agora um divisor de águas na sua vida, um dia de virada, um dia de renovo, um dia de mudanças, um novo tempo, onde você entra não mais em mais um dia, mas num ciclo de resgate e restituição, um ciclo de resgate e restituição, tudo que precisa ser resgatado e restituído, em nome de Jesus. Eu consagro, Senhor, esse trabalho ao Senhor. Eu consagro cada pessoa que aqui está para um novo tempo. Eu já consagro cada pasta dos 52 dias ao Senhor. Eu consagro esses 52 dias ao Senhor. Eu consagro o mês de julho ao Senhor. E eu creio que essa virada, Senhor, de semestre, vai trazer para nós resultados surpreendentes. O impossível vai se dobrar. Ela já viveu outros impossíveis. Os impossíveis já se dobraram na vida dela. E ela vai ver muitos outros impossíveis se dobrarem diante dela. Em nome de Jesus, eu creio nisso, Senhor. Eu consagro cada um ao Senhor. Que todos tenham força para ir até o fim nesses 52 dias. Não estejam apenas aqui neste dia, no início do propósito, mas que tenham essa determinação de irem até o fim, com foco, com determinação, buscando ao Senhor, incansáveis, com foco irresistível, para viver algo surpreendente, mudanças surpreendentes, um tempo novo de resgate e restituição, um tempo de restauração, um tempo de mudanças surpreendentes para a glória do teu nome. Eu abençoo o teu povo, eu consagro cada um ao Senhor, esse trabalho, esse dia e esses 52 dias, onde nós vamos viver o melhor tempo da nossa vida até então. É tempo de restauração. Foi nos 52 dias, ela vai dizer que foi nos 52 dias, ela vai declarar que foi nos 52 dias, eu creio nisso, que não vai demorar, e ela vai testemunhar, foi nos 52 dias, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém, amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado.
para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.